Vamos voltar no tempo, uns 2000 anos, para conhecer a história de um homem que enfrentou o tipo de dificuldade que a gente mal consegue imaginar, e mesmo assim, ele não só sobreviveu, como triunfou. É uma história que, olha, pode mudar a forma como a gente enxerga nossos próprios dias difíceis. O ponto de partida de Epicteto foi péssimo. Sério, ele nasceu como escravo. Para ter uma ideia, ele nem tinha um nome de verdade. Epicteto quer dizer simplesmente adquirido, comprado. Além disso, ele foi torturado, viu o fruto do trabalho dele ser roubado e, como se não bastasse, mais tarde foi exilado sem motivo. Basicamente, o universo parecia estar contra ele. E aqui que fica a grande questão, né? Como é que alguém que começou com absolutamente nada, nenhum nome ele tinha, conseguiu não só dar a volta por cima, mas se tornar uma mente que influenciou a história para sempre? A resposta, e é isso que vamos ver, está numa virada de chave, uma mudança total de perspectiva. Ok? Vamos começar a desvendar isso pela primeira grande sacada dele. Foi essa percepção que mudou o jogo todo, sabe? Foi a faísca que acendeu um poder que ele nem sabia que tinha. Pensa na força dessa ideia. O Epicteto sacou que, beleza, o corpo dele podia estar preso, mas a mente era livre. Ele entendeu que o que está do lado de fora, seja o luxo de um pódio ou a miséria de uma cela, não define a nossa liberdade interior. A escolha de como a gente reage, essa escolha é sempre nossa. E o mais impressionante é que ele via esse paradoxo todo dia. Lá na corte do imperador Nero, onde ele servia, Epicteto olhava para as pessoas mais poderosas de Roma e via que, na verdade, elas eram as verdadeiras escravas. Eram escravas da própria ambição, do poder, da necessidade de atenção, se ofendiam por qualquer coisinha, enquanto ele, o escravo, era o único ali que era genuinamente livre por dentro. E a partir dessa ideia, Epicteto não ficou só na teoria, não. Ele criou uma filosofia prática, uma verdadeira ferramenta para a vida, baseada numa única e importantíssima distinção. Então, a sacada toda é essa aqui. Epicteto decidiu colocar toda a sua energia só naquilo que ele podia controlar. Ou seja, as próprias opiniões, os próprios valores, o que ele queria da vida e todo o resto, o que acontece no mundo, o que os outros pensam ou fazem, ele simplesmente decidiu deixar de lado. Ele parou de gastar energia em guerras que já estavam perdidas. Agora a gente chega numa das metáforas mais geniais e úteis do estoicismo. É um método simples para lidar com literalmente qualquer coisa que a vida jogue no nosso colo. É uma imagem muito visual, né? Qualquer coisa que aconteça, seja boa ou ruim, tem duas maneiras de pegar, duas formas de carregar. E a decisão de qual alça a gente vai usar, essa é 100% nossa. De um lado, a gente pode pegar o que aconteceu pela alça da culpa. Focar no que está fora, em quem é o culpado, em como a vida foi injusta. Ou a gente pode pegar pela alça da escolha, focar na nossa resposta, no que a gente pode fazer a respeito, em como podemos agir com virtude. A primeira alça enfraquece, a segunda fortalece. Simples assim. E essa ideia de escolha se conecta com outra metáfora estoica fantástica, a de ver a vida como se fôssemos atores num grande palco. Pensa na vida como um grande teatro. A gente não escreveu o roteiro, a gente não escolheu o nosso papel, nem o cenário, nem os outros atores. A gente foi simplesmente colocado em cena. Então, qual é o trabalho de um bom ator? Não é ficar reclamando do papel que recebeu, se é grande ou pequeno. Não é culpar o cenário ou os outros atores. O único trabalho do ator é um só: atuar da melhor maneira possível. É focar totalmente na qualidade da performance e esquecer o resto. Isso nos leva a um ponto super importante, para não confundir as coisas. A filosofia do Epicteto não é sobre aceitar tudo passivamente, de jeito nenhum. É sobre entender a diferença crucial entre ter controle total e ter uma influência real. É verdade, tem um monte de coisa que a gente não controla. Onde a gente nasceu, como as outras pessoas nos tratam, isso está na coluna da esquerda. Mas, e esse é o grande mas, olha para a direita. A gente pode moldar a nossa resposta. A gente pode moldar nossa determinação, desenvolver nossas habilidades e, principalmente, caprichar na performance do papel que a vida nos deu. A grande lição aqui é que a gente tem muito mais poder de ação do que imagina. Com determinação e desenvolvendo nossas habilidades, a gente aprende a moldar o nosso próprio caminho. Controlar tudo, impossível. Mas moldar o destino? Ah, com certeza. E a prova viva de tudo isso é a própria história de Epicteto. Ele começou lá embaixo como escravo, mas usou seu poder de ação para estudar. Conquistou a liberdade com a força do seu caráter. Virou um professor famoso. E no fim, as ideias dele chegaram a influenciar as pessoas mais poderosas do mundo, como o imperador Marco Aurélio. Pensa só, um homem sem poder nenhum mudou o mundo.
Se tem uma frase que amarra tudo isso, é esta aqui. A adversidade não cria quem a gente é. Ela só mostra quem a gente já era. Ela revela do que somos feitos. Não são os problemas que nos formam, mas a maneira como a gente escolhe responder a eles. E no fim, a filosofia de Epicteto deixa a gente com essa pergunta no ar. No palco da nossa vida, com o papel que nos foi dado hoje, com todos os desafios e as oportunidades, que tipo de performance a gente vai entregar? Porque no final das contas, a escolha de como atuar, essa talvez seja a única escolha que realmente importa.